A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vão assistir esse debate. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado para vocês. Esse debate não tem o intuito de denegrir nem ferir a imagem de ninguém. É apenas para o esclarecimento da verdade. É um debate para edificação do corpo de Cristo. Então fique com o vídeo e Jesus te abençoe. Entendeu? Aí vamos para um texto aqui, que para esclarecer para os ouvintes, né? Por exemplo, Ótimo. Isaías 9:6, né? 9:6. Lá está dizendo, fala que ele será Deus. Será, ao verbo no futuro, pode ver, na minha está no futuro. Se ele será Deus, e o Pai sempre foi, como no Salmo 92, que é muito conhecido do amigo, Deus sempre, de eternidade, Jeová é. E Jesus será. Quem que é o maior? Aquele que se tornou ou aquele que sempre foi? Bom, você leu Isaías 9:6 direitinho, Francisco? Porque lá não está escrito que ele será Deus. Aqui, lá tá escrito assim, ó. Vamos ver? Vamos, pode ler. Posso ler? Claro, por favor. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, vamos lá. Sua fala agora é dizendo assim, ó. Lá está dizendo que ele será Deus. Eu disse, eu leio o texto? Porque o texto não diz isso. Você disse, quer que eu leia? Eu digo, quero. O senhor leu. O texto, aparece a palavra será Deus? Não. Não aparece. O texto diz assim, ó. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poderio está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Lá está dizendo que ele vai se transformar em Deus? Não, não diz isso. O texto diz assim, ó, ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso, as pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Simone Jeová. É Jesus? Ele está falando comigo, desculpa. É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas então ele é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. Tá, então vamos lá. Então nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Ok, então Jesus é Deus, certo? Não no sentido que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Não, eu não tô, vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então nós só quer que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor, vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo, você entendeu? É diferente mas as duas Deus. coisas. Que na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus. Certo. E o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então vou citar para responder o amigo, vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. Qual texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele diz assim, ó, de novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1, nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses, entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Sim. Pessoal, então, mas a continuação do texto diz assim, ó, porque quando, por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto
o texto, não o que a gente acha Na que o texto íntegra. diz. Ó, É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, vai ler. Primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Ok. Eu abri em Romanos, desculpa. Romanos, Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo 6. Aqui, ó, 4. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então é isso que Paulo está dizendo, há um só Deus, Francisco. Muito Aí você bem. tem que decidir, se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses. E aí foi a pergunta que eu tinha dito, né? Se o senhor crê em 2 deuses, porque qual que é o problema? É que é esse mistério, né? Existe um único Deus verdadeiro, Jeová. Só que no Antigo Testamento, Francisco, muitos textos, muitos, dezenas de vezes, os textos aplicados a Jeová se cumprem em Jesus. Então Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Ele não é o Pai. Porque Jeová, como eu disse em Gênesis 18 e 19, ele que apresenta 3 pessoas e cada uma delas é chamada de Jeová na própria TNM, é nisso que eu acredito. E aí, meu querido? Não, eu entendi, pastor, a sua colocação muito bem. Não estou me fazendo que não entendo para não ficar... Né? Então, aí surgiu a questão do politeísmo, no caso, né? Mas se eu colocasse para o pastor também assim, se 2 deuses, se o fato de crer em 2 deuses e adorar um, eu seria politeísta, eu poderia desonestamente falar também, olha, mas a Trindade são 3. Vocês adoram 3. Entendeu? Mas não são 3 deuses. Não, sim. É. Sim, exatamente. Mas se você põe João 1, como você acabou de citar, Isaías, da questão do maiúsculo, e se iguala ele ao Pai, seria 2. Ou seria 3, porque no caso a questão não é o Espírito Santo, né? 2 pessoas, mas não 2 divindades. Esse é o ponto Sim, que mas nos diferencia. Mas a questão aqui na palavra Deus, que você acabou de falar em maiúsculo, se a gente levar por esse lado, seria 2 também. Você Então, entendeu? mas 2 Então, não, 2 deuses. 2 deuses com letra maiúscula. Ó, se eu tenho Jeová em letra maiúscula, você está dizendo que ele é Deus, no 100%. Mas você também diz, não Sim, diz? sim. Ok. Mas se ali é no sentido que você está falando, tá? Não é apenas um título, então ele se igualaria ao Pai e você estaria adorando 2 deuses. Então, aí, vamos lá. você Vou responder entendeu? a sua questão. Vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 30, está escrito assim, ó. Eu e o Pai somos um. Certo. Existe uma unidade na divindade. Então, quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. O que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele. Mas ele está dizendo que ambos estão em unidade. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu posso falar do Espírito Santo também, mas como não é o tema, vamos nos até o tema. Então, existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Assim como existe uma unidade entre o senhor e sua senhora esposa, mas você não é ela, mas vocês 2 juntos formam uma só carne. Uma só carne. Passo é falar sobre se Jesus é adorado ou não. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele não é chamado de apenas poderoso, mas você deve conhecer lá o texto, né? Apocalipse 1:8. Sim, sim. Deixa eu ver, eu citei de cor, mas eu não quero errar. Então, capítulo 1, versículo 8, fala assim, eu sou Alfa e Ômega, diz Jeová. Certo. O senhor sabe que a versão de vocês fala Jeová ali, né? Aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, Jesus, primeiro lugar, na TNM, é chamado de Jeová. Em segundo lugar, não é poderoso, é todo-poderoso. Como que o senhor se comporta diante de Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Se ele é todo-poderoso, qual a diferença? Vamos lá. Vamos lá, então. 1:8 de Apocalipse. Sim, mas e o antes que você falou dos pronomes? Eu tenho que responder, não?
Não vai ficar. Na verdade, foi uma pergunta sua, aquela foi a minha resposta, ficou mas por alto, eu deixei a minha pergunta. Sim, então, Mas fique à vontade, fique à vontade. Na questão dos pronomes que você usou, façamos o homem a nossa imagem, né? Sim. Façamos, desçamos e confundamos aí quem enviarei e quem irá por nós, é tudo conhecido, vamos citar que o pessoal conhece, tá vendo? Então, falou no plural. Jesus responde aqui, ó. Ele estava com ele aqui, ó. João 17, versículo 5. Eu estava no princípio, antes de existir. Aqui, ó. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo, com a glória que eu tinha antes de haver o mundo. Exatamente. Agora, o fato de alguém convidar outro para fazer alguma coisa, prova que eles são iguais? Não. Prova nada isso aí. Mas esse texto que o senhor usou depõe contra o senhor. Que glória que é essa Qual? que ele tinha antes do princípio do mundo? Dada pelo próprio pai, que a gente vai entrar em detalhes aí, depois eu vou mostrar o texto. Você entendeu? Então, o fato de... O meu filho, a gente trabalha com cabo de vela também, né? Eu falo, Natan, façamos cabo de vela hoje. Significa que vocês dois vão fazer. Exatamente, só isso. Façamos o homem nossa imagem, convidando para fazer. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, Jesus é Deus, mas é menor que o Pai, porém, ele é poderoso, certo? Sem dúvida. Ok, ele é poderoso. Ele é criador, certo? A gente vai chegar lá. Ele não é criador? É o meio que Jeová usou para criar. Então, não, Jesus Cristo é o criador. Colossenses, é básico. A gente vai chegar lá. Tá. Eu vou te responder no Apocalipse 1:8, eu deixei o texto de Apocalipse 1:8. 1:8, Bora. vamos lá. Então, você falou que na tradução do Novo Mundo tá o Jeová. Sim. Na inglês também, a Bíblia que eu tenho em inglês da King James. King James tá Jeová, então, se for por essa questão aí, dá um empate aí, né? Então é o seguinte, ó. Quando na Apocalipse 1:8 aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que adivinha o Todo-Poderoso, a gente vai aqui pro 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz a paz daquele que era e que é adivinho. Quando a gente vai pro 5, aqui tem uma conjunção aditiva. E da parte de Jesus Cristo. Certo? Então, aquele que é que é adivinho é o mesmo do 8. Porque o 5 é Jesus. E o 8 é Jeová. Entendeu? Então dizer que aquele é todo poderoso Jesus não tem sentido. Só um Vamos lá. minutinho, Quem é pastor César, por aquele favor, que há de querido. vir? O próprio Jeová. Porque o texto diz aqui, ó. Porque o 5 é Jesus. O 4 não pode ser Jesus. De novo, né? Talvez é falta de conhecimento do Francisco. Mas a King James não coloca Jeová, Francisco. E hoje, como a gente tem acesso, né? Eu falei, King James, Jeová? Não acredito, mas vou pesquisar. Não diz Jeová. Eu tenho ela no original. Tem em casa. Eu acabei de pesquisar aqui. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending sight, the Lord. Então, Ali não aparece Jeová, se aparece houver dúvida, Senhor. Não, como Tá eu certo? falei. Não, tudo bem. Se houver dúvida, depois quem quiser me cobrar, eu mando a cópia. Beleza? Meu telefone vai estar aí. Tá Então, bom, aí, tá bom, mas eu só estou começando sim, para falar do texto. Você me... pode ir lá. Então vamos lá. Então, primeiro, a King James não aparece esse texto, a palavra Jeová. Na verdade, para quem. Acho que nisso nós dois concordamos. Eu acho que entre a fé cristã mundial e as testemunhas de Jeová existem poucas concordâncias, né? Porque a forma como as testemunhas de Jeová interpretam a teologia como um todo não é a forma como o resto da cristandade no mundo interpreta. Então, Verdade. Mas acho que nisso aqui a gente talvez vai concordar. Nós cremos na preservação do texto sagrado. Então nós temos acesso aos originais e conforme o senhor sabe, imagino, o senhor sabe que a palavra Jeová não aparece em nenhum texto original entre Mateus capítulo 1 e Apocalipse capítulo 22. Isso é um O senhor fato. sabe que toda vez que a TNM, a sua Bíblia de vocês, coloca a palavra Jeová, o nome disso tecnicamente é interpolação. Então eles pegaram a palavra Jeová e colocaram lá dentro. A versão King James não faz isso, ninguém faz isso como as testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora de cabeça, mas são algumas centenas de ocorrências onde vocês, por a bel prazer, colocaram lá a palavra Jeová para defender os próprios interesses. Então vamos trabalhar em Apocalipse capítulo 1, onde eu citei aqui o versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, não é o Pai. Esse é Jesus Cristo falando. É só ler os 3 ou 4 versículos anteriores,
E a lógica, a sequência lógica vai mostrar para você. Versículo 6. Aquele que... ficou pequeno aqui, ó. E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. Ele, Jesus, nos constituiu reinos para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jeová ou o Filho? E todo olho verá. Quem? Está falando do Pai ou está falando de Jesus, o Filho? Até os que o traspassaram. Jeová, o Pai, foi traspassado, Francisco? Não, está falando do Filho. E todas as tribos da terra se levantarão e verão a ele. Está falando do Pai ou do Filho? Eu sou o Alfa e o Ômega. Está falando do Pai e do Filho. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. É desqualificar Jesus nesse texto. Aí na sua fala, você falou que Jesus é criador, não fez? Claro. Né? Nós entendemos que ele é um meio por quem Deus fez todas as coisas, não o criador principal. Por exemplo, quando nós vamos a Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: proclamado em voz alta, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Ora, se Jesus é criador no mesmo sentido e é o Todo-Poderoso, como você colocou aqui no Apocalipse 1, 8, né? Por que a adoração só é dirigida ao Pai e não é dirigida a ele? Se ele é criador no mesmo sentido que você citou. Então, não faz sentido isso. Boa pergunta. Não é verdade? Boa pergunta. É verdade, não faz sentido. O problema é que parece que aqueles primeiros minutos que eu disse, eu falei assim, nós cremos que há um só Senhor. Nós cremos que há um só Senhor. E esse Senhor é Jeová. Eu creio assim também. A questão é que esse Jeová, que é o único que merece louvor, honra, glória e adoração, ele é apresentado em 3 pessoas. Sim, mas aqui por que tá no singular? Deve aqueles. Porque a palavra Jeová sempre aparece no singular. Sim, mas aqueles. É apropriado colocar aqueles. Você entendeu? Teria que estar aqueles. Vamos lá, o texto diz assim. Qual é o texto? 14:7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é que fez? Jeová. Concordo, Jeová. Sim. Okay? Só que lá em Colossenses, quem é o Criador? Não, por meio de Jesus. Não, por meio não. Quem é o Criador? Meio. Lá não tem por meio. Quem é o Criador? Lógico que tem por meio. Tem por meio, sim. Se ele é o primogênito, então vamos voltar aqui por Hebreus um pouquinho. Então há contradição na Bíblia aqui. Vamos lá então. Então a Bíblia se contradiz. Aqui Hebreus, vamos voltar um pouquinho em Hebreus, fala que por meio de quem ele criou os sistemas de coisas. No passado, por meio dos profetas. Qual texto? Hebreus, capítulo 1. Versículo? A gente pode ir até o 3. Tá no começo. Tá no comecinho, então, bora. Ele gosta de Hebreus, viu? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais por muitas vezes. Sim. De muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, né? E por meio de quem fez também o universo. Então ele é um meio, ele não é o criador principal. Então há uma contradição com Colossenses. Então, vamos lá. Vamos atender essa questão por meio. A palavra grega ali não é por meio. Porque meio, no texto... Você lê em grego? Não. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. A palavra meio é meso em grego, certo? Por exemplo, Mesopotâmia, Francisco. Eu tô vendo. É no meio é entre os 2 rios, certo. Que é o Tigre e o Eufrates. Meso, meio, potamos, rios. Mesopotâmia. A palavra meio não aparece aqui no texto grego. Aparece na língua em português, para ficar mais fácil para a gente. A palavra grega ali é a palavra dia. É um prefixo chamado dia. Daí vem a palavra, por exemplo... Diálogo. Diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro, Francisco, é um corte que atravessa um círculo. É um diâmetro. Daí, por exemplo, vem a palavra diagonal. O que é diagonal? É um corte, Francisco, que atravessa um quadrado. Ele vai de um lado ao outro do quadrado. Quando você entende esse prefixo, na verdade preposição, não é prefixo, essa preposição
primária do Dia. grego chamada dia, exatamente, que é o tradutor em português, para ficar mais fácil para nós, falou assim, foi por meio dele. Né? Diz assim, a quem constitui de todas as coisas, dia, através de quem fez o universo. O universo foi feito através de Jesus Cristo. Entende? Não é que o Pai tá... Não, Jesus Cristo, ele mesmo é criador do universo. É só ler Colossenses capítulo 1. É só ler Colossenses capítulo 2. Então vamos lá. Posso? Claro. Então vamos lá. Quando nós chegamos lá em Colossenses capítulo 2, a palavra lá também pode ser tida por meio, né? Acho que é... É a mesma preposição, dia. Preposição, Exato. Então, quando a gente volta um pouquinho no 1,15, né? Fala que ele é o primogênito ali. Segundo o próprio... Vou citar? O Daniel Wallace. Ele fala ali que é um... Eu preciso pegar para ler, né? Mas antes eu queria ter texto de João aqui, vamos lá? Só para comentar, né? Depois a gente vai Colossenses aqui de novo. É aqui que eu ia terminar e não deu tempo, né? Vamos lá, pode ser assim, ó. João 1,3 assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, É a mesma palavra, dia. Então. Através dele. exatamente. Tudo foi feito por ele e para ele. Sim, mas aí é que volta aquela pergunta. Por ele e para ele. Sim, Ele é o criador. É que volta aquela pergunta, né? Se tudo foi no sentido que o senhor está dizendo e não foi no sentido que eu estou tentando colocar, a adoração não poderia ser dada, tinha que estar àqueles, entendeu? Aí eu concordaria plenamente com você, entendeu? Então, é que em outros textos aparece, mas mesmo assim você não concorda. Então, esse discurso, que tipo assim, se tivesse assim eu concordaria, nós sabemos que não é fato, né? Por exemplo, quando o senhor cita, o senhor trouxe aí muitos xerox, muitos documentos, muitos léxicos, muitas cópias de Veio preparado pro dicionários. debate. A pergunta é a seguinte. Mas tem que ser, né? A pergunta é a seguinte. Certo. O senhor crê em tudo que esses dicionaristas escrevem? Por que não? O senhor crê? Porque esses mesmos dicionaristas eles desconstroem a maioria das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Quando eles desconstroem, vale? Não vale para você. Então, é melhor ficar com a Bíblia, Francisco. Vem para a Bíblia. Fecha esses livros. Sim, eu sei. Fecha esses livros. Vamos para a Bíblia Sagrada. Sim, mas aqui falou por meio. Então, é que a palavra meio é através dele. Sim, mas tudo bem, eu entendi o que o pastor colocou. Então fica para que as pessoas vejam. Por meio, Hebreus falou por meio e João também falou por meio. Você entendeu? Por exemplo, aí quando você citou Colossenses aqui, só arrematando, você responder para Colossenses, como eu não sei falar hebraico, grego no caso, eu tenho que falar alguma coisa, porque eu não posso falar as coisas sem sentido da minha cabeça. Fica à vontade. Aqui nós temos liberdade. Então, a gramática do Wallace diz o seguinte, ó. Falando sobre o... lembrei agora, é um partitivo de subordinação, lá Colossenses, certo? Então ele diz o seguinte, se for... aí o que ele fala aqui? Se fosse partitivo de subordinação, a ideia é de que Cristo fazia parte da criação. Mas é subordinativo de participação. Se você pegar o léxico de Tai, ele diz que é. Você entendeu? Então, mas esses mesmos dois léxicos que você está citando vão dizer que a Apocalipse capítulo 1, versículo 8 é o filho. Aí você não acredita. Entendeu? Então você usa ao bel prazer. Quando serve para você, usa. Quando não serve, descarta. E você sabe que a maioria do que os dicionaristas, os pessoal que trabalha com os léxicos, fala, não somente você, todas as Testemunhas de Jeová acham espúrios. Então você usa, isso aqui, agora ele me ajuda, então nisso aqui eu acredito. Só que no mesmo capítulo, se você está falando, por exemplo, de alguém que está fazendo um texto, uma exegese textual, versículo por versículo, você só pega aquela palavra que te ajuda. Entende? Então, eu não acho que isso... Eu não vou dizer que não é honesto, mas vamos lá. Quantos primeiros e últimos existem na Bíblia, Francisco? O pai, só o primeiro e só o pai. Então, mas o que eu falei pra você... Então, tem quantos primeiros e últimos? Sim, um só. Quem é esse primeiro Jeová. e último? Ok, Jeová. Isaías 44 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Tá certo? Isaías. Agora mesmo, o Senhor disse que esse Redentor aqui é o Filho. É só voltar uns 10 minutos que todo mundo vai ver. Certo. Então é o Filho. Isaías 48, 12 diz assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, quem primeiro chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, os mesmos dicionários que o senhor está usando agora, vai mostrar que esse daí, aquela lá é uma referência a Jesus Cristo. E aí você vai dizer assim, não, aqui não pode ser Jesus Cristo. Ok, se não pode ser Jesus Cristo, então vamos para outro texto, Apocalipse 22, 13.
Apocalipse 22, 13, eu quero saber, então, agora quem é esse? Diz assim, ó. Eis que venho sem demora. O meu galardão está comigo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse agora, Se Francisco? aplica a Jesus, mas esse que eu acabei de visitar. Então, se ele é Jesus... se você tá... Deixa eu só construir a pergunta. Se ele é tá bom, Jesus, então existem quantos primeiros e últimos? Então vamos lá, um só.